Bom dia, mais um estudo do Vem e Segue-me. Eu vou começar o estudo de hoje fazendo um convite para você se inscrever no canal do meu amigo Genderson. Ele tem um canal no YouTube chamado Primária Brasil. Esse canal, ele posta conteúdo semanalmente sobre a designação do Vem e Segue. Então a designação do Vem e Segue-me essa semana é Jacó do capítulo 1 ao capítulo 4. O que ele faz? Ele faz um resumo desses capítulos. Ele pega as partes principais ali, né? Faz uma explicação, né? Eu gosto muito dos comentários que ele faz sobre esses capítulos, sobre os versículos que ele compartilha ali. Eu sempre fico ansioso para ele mandar logo ali o material para me conferir, para me aprender um pouco mais. A filha dele também ajuda nessa parte, né? Ele faz esse resumo e ela faz a narração, né, para as pessoas. Então eu gosto muito desse canal. Então vale a pena você ir lá e conferir, tá bom? O nome do canal é Primária Brasil. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa também aprender por meio desse canal. Hoje eu vou compartilhar aqui Jacó, capítulo 4, o versículo 13 e o versículo 14, tá bom? Ao ler esses versículos, né, eu lembrei de uma outra escritura que fica lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que é Paulo falando, né, demonstrando uma preocupação, né, para que as pessoas não se afastassem da simplicidade que é em Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, o que me chamou a atenção nesse versículo que Paulo está falando aqui, né, é que as pessoas não se apartassem, não se afastassem da simplicidade que há em Jesus Cristo, bom, do Evangelho de Cristo. E me chamou a atenção porque Jacó ele ensina dessa maneira, né? Desde o começo aqui, Jacó ele começa a falar sobre a doutrina de Cristo e ele explica de maneira simples que as pessoas possam entender. E na verdade, nessa simplicidade é que está o impacto do Evangelho de Jesus Cristo. Então a doutrina de Cristo não é nada sofisticado ou coisa assim elaborada para que ninguém possa entender, né? A doutrina de Cristo é fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo por imersão para a remissão dos pecados, recebimento do Espírito Santo e perseverar até o fim. Então esse, né, é o impacto do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a doutrina de Cristo que nós devemos se concentrar. Nós podemos observar que Jacó ele tem uma preocupação muito grande ali quando ele está explicando para que quem está ouvindo ali possa entender com clareza, né, as coisas que ele está falando. Também Jacó ele coloca muito dos seus sentimentos nas palavras que ele está explicando. Nós podemos observar que quando Nefe ele deu algumas designações para Jacó ler Isaías, após ele ler as palavras, né, ele começava a explicar. E aí ele começava a acrescentar, né? Qual grandioso é o plano de nosso Deus, né? Então ele coloca ali o seu sentimento ali com palavras ali de uma maneira fantástica. É uma maneira bem diferente da maneira que Nefe ele pregava, por exemplo. Nefe ele era bem mais objetivo ali, bem mais incisivo nas suas palavras, né? Muitas das palavras de Nefe nós observamos ele escrevendo assim: e aconteceu o quê? Né? E já ia ali explicando algumas coisas. E Jacó ele já coloca o seu sentimento aqui. Os dois eram irmãos, mas eles explicavam de maneira diferente, tá bom? Então, logo aqui no versículo 13, nós podemos observar a preocupação de Jacó, dizendo que aquele que profetiza, né, aquele que está explicando a palavra de Deus, ele deve fazer de modo claro, para que as pessoas possam entender. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, quem quer que profetize, que faça ao alcance do entendimento humano, pois o Espírito fala a verdade e não mente. Portanto, fala de coisas como realmente são e de coisas como realmente serão. Assim, essas coisas nos são dadas, manifestadas claramente, para a salvação de nossa alma. Mas eis que não somos os únicos a testemunhar dessas coisas, porque Deus também as disse aos antigos profetas, né, da antiguidade. Mas eis que os judeus eram um povo obstinado, e desprezaram as palavras claras e mataram os profetas.
e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira, cegueira que lhe adveio por olharem além do marco, terão que cair, pois Deus tirou a sua clareza e entregou-lhe muitas coisas que não podiam entender, porque assim o desejaram. E porque o desejaram, Deus o fez para que tropecem. Né? Então podemos observar, né, que os judeus, conforme Jacó está falando aqui, eles queriam procurar coisas sofisticadas, né? Eles estavam procurando sempre algo a mais ali e eles perderam o foco, né? Eles caíram por olharem além do marco. O que é o marco, né? O marco é o Jesus Cristo, ele que é o ponto central, né? Então, por eles olharem além do marco, deixarem de olhar para Jesus Cristo, né, eles começaram a tropeçar nas Escrituras e não entender as Escrituras. Tá bom? Então, a mensagem que eu tenho hoje é essa, que nós devemos não olhar além do marco, olhar para o foco mesmo, para a simplicidade que há no Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas ficam tentando elaborar, né, maneiras difíceis de ensinar, modos complexos para que as pessoas possam entender o Evangelho. Mas o Evangelho ele é simples, de uma maneira que uma criança, né, ela pode entender o plano de salvação. Então nós devemos se ater nessa simplicidade que é em Cristo e fazer essas coisas, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.